Você conhece esta situação? São 3 horas da manhã. O silêncio em casa é absoluto. Você está em um sono profundo quando, de repente, o seu cérebro envia um sinal de alerta. Sua bexiga exige atenção imediata. Com relutância, você abandona o calor do cobertor. Caminha no escuro pelo chão gelado até o banheiro. Depois, volta para a cama, mas o sono simplesmente desaparece. E isso se repete todas as noites. 1, 2, às vezes 3 vezes. Pela manhã, você se sente completamente exausto, como se não tivesse dormido nada. Mas e se eu te dissesse que é possível dar um fim a esse pesadelo? E o melhor, sem remédios caros ou procedimentos complexos. Hoje, vamos revelar um segredo milenar. Um método que o médico Avicenna utilizava há muitos séculos. Você vai precisar de apenas um ingrediente simples e exatamente 60 segundos do seu tempo antes de deitar. Está pronto para descobrir como recuperar um sono saudável e contínuo até o amanhecer? Assista a este vídeo até o fim, pois a verdade vai te surpreender. Aproveite e escreva agora mesmo nos comentários. Quantas vezes você costuma levantar à noite? Vamos começar. Antes de passarmos para a receita, vamos voltar 1000 anos no tempo. Ibn Sina, mais conhecido no Ocidente como Avicenna, foi um brilhante médico e cientista persa. Sua obra principal, o Cânone da Medicina, foi o guia fundamental para médicos em todo o mundo por 5 séculos. Avicenna não tratava apenas os sintomas, ele buscava a raiz do problema. Ele entendia que o corpo humano é um sistema único e complexo. Se um órgão sofre, o sinal de alerta pode vir de outro lugar. Naquela época, não existiam laboratórios modernos ou exames de ultrassom, mas Avicenna dominava com perfeição as propriedades das plantas, especiarias e minerais. Ele percebeu que o hábito de acordar várias vezes à noite drena a força vital do ser humano. O antigo sábio descreveu o que hoje chamamos de noctúria e encontrou uma forma surpreendentemente simples de acalmar a bexiga hiperativa. Este método baseia-se no uso de poderosos antiespasmódicos naturais. E o mais fascinante é que a ciência moderna confirma totalmente a eficácia deste método ancestral. Vamos entender primeiro por que a gente acaba acordando no meio da noite. Muita gente acredita que isso é apenas um sinal natural do envelhecimento, ou que exagerou no chá antes de deitar. Mas a verdade é que essas idas frequentes ao banheiro são um alerta do seu organismo. Na medicina, esse fenômeno é chamado de noctúria. E entenda, ela não é uma doença isolada, mas sim um sintoma claro de que algo no seu sistema não está funcionando como deveria. Enquanto você dorme, seu corpo precisa descansar e se recuperar. O normal é que os rins reduzam a produção de urina e a bexiga relaxe, aumentando sua capacidade para que você consiga dormir direto até de manhã. Só que, na noctúria, esse mecanismo falha. Sua bexiga se torna hiperativa. Ela começa a contrair e a enviar sinais falsos para o cérebro, mesmo estando com apenas 1/3 da sua capacidade. Você acorda com aquela sensação urgente de que a bexiga vai explodir, mas na hora sai bem pouco líquido. Isso é extremamente desgastante. O seu cérebro não consegue atingir as fases profundas do sono, porque fica em estado de alerta, esperando o próximo chamado. O resultado final é que você simplesmente não descansa. Qual é o real perigo de ter um sono interrompido? Sejamos francos. Se você acorda para ir ao banheiro pelo menos 2 vezes por noite, você está perdendo o que há de mais valioso para a sua saúde. Você está se privando do sono profundo. É justamente nessa fase que o nosso corpo faz uma verdadeira faxina geral. O cérebro elimina toxinas, as células se renovam e o sistema imunológico produz anticorpos. Mas o ponto mais crítico é a produção hormonal. O hormônio do crescimento, por exemplo, responsável pela recuperação dos tecidos e pela queima de gordura, é liberado especificamente durante o sono profundo. Se você desperta constantemente,
esse processo é interrompido. Como resultado, você envelhece mais rápido, sua imunidade despenca e você começa a ganhar peso, mesmo que não mude sua alimentação. Além disso, o sono fragmentado castiga o seu sistema nervoso. Você se torna uma pessoa mais irritável, esquecida e ansiosa. A concentração no trabalho desaparece e o seu dia vira uma batalha eterna contra o cansaço. E tudo isso acontece porque a sua bexiga não te deixa descansar. É um círculo vicioso que você precisa romper agora mesmo. Talvez você já tenha tentado resolver esse problema da forma que parece mais lógica, simplesmente parando de beber água após as 6 da tarde. Esse é o erro mais comum que as pessoas cometem. E agora vamos desmistificar essa ideia. Imagine a cena. Você para de beber água. Sua boca fica seca, a sede aperta, mas você resiste. Você acredita que, com a bexiga vazia, terá uma noite tranquila. Mas sabe o que acontece na realidade? Sem água, a sua urina se torna altamente concentrada. Os níveis de sais, ácidos e toxinas aumentam drasticamente. Esse líquido denso e irritante atinge a bexiga e começa a agredir suas paredes sensíveis. O corpo entende essa irritação como uma ameaça, o que gera um espasmo. Nesse momento, a bexiga envia um sinal de emergência para o cérebro. Acorda, precisamos nos livrar disso agora. E aqui está o paradoxo. Você não bebeu água a noite toda, mas acaba despertando às 2 da manhã do mesmo jeito. Só que desta vez, a ida ao banheiro pode vir acompanhada de um leve desconforto ou ardência. Cortar a água não é o caminho, isso apenas agrava o problema. Vamos entender isso ainda mais a fundo. O nosso corpo possui um hormônio fantástico chamado vasopressina. A principal tarefa dele é dar um comando aos rins. Ei, estamos indo dormir. Parem de produzir tanta urina. Guardem a água no corpo até o amanhecer. Em uma pessoa saudável, o nível desse hormônio sobe bastante durante a noite. É graças a isso que conseguimos dormir 7 ou 8 horas seguidas, sem precisar ir ao banheiro. Mas com o passar da idade, ou por causa do estresse constante, a produção de vasopressina acaba sendo prejudicada. Os rins simplesmente não recebem o sinal para descansar. Eles continuam trabalhando em ritmo diurno, filtrando o sangue e gerando urina sem parar. O resultado é uma bexiga que enche rápido demais. E nesse cenário, nenhuma dieta ou restrição de líquidos vai resolver o problema. É a sua fábrica química interna que não está funcionando como deveria. Avicena, em seus tratados antigos, não conhecia o termo vasopressina, mas ele descreveu com perfeição esse estado onde o líquido noturno prevalece sobre o diurno. Ele já entendia que não bastava tratar apenas a bexiga, era preciso acalmar todo o sistema que regula os fluidos no corpo. O seu método buscava, justamente, devolver essa harmonia interior. O estresse crônico é outro inimigo silencioso que rouba o seu sono. Imagine viver em um estado constante de alerta. Problemas no trabalho, preocupações com a família, dificuldades financeiras. Nessas situações, seu corpo dispara a produção de cortisol, o famoso hormônio do estresse. Ele mantém todo o seu sistema nervoso em tensão máxima, e os seus órgãos internos sofrem com isso. Pense na bexiga como uma bolsa muscular envolta por uma rede complexa de nervos. Quando o nível de cortisol sobe demais, esses nervos ficam hipersensíveis e passam a reagir ao menor sinal de pressão nas paredes da bexiga. A bexiga começa a se contrair por qualquer motivo, como uma corda de violão esticada ao limite, prestes a romper. Você se deita, tenta relaxar, mas essa tensão interna não vai embora. Qualquer pequena quantidade de líquido já gera uma vontade incontrolável, e lá vai você ao banheiro de novo. Na medicina antiga, isso era chamado de excesso de vento, ou um tremor interno. Os médicos do passado já sabiam. Para acalmar essa urgência, o primeiro passo é desarmar a tensão dos músculos e dos nervos.
Não podemos deixar de falar da resistência à insulina e do diabetes silencioso. Essa é a verdadeira epidemia dos nossos tempos. Se você tem o hábito de comer doces à noite ou exagera nos carboidratos, o seu nível de açúcar no sangue vive em uma montanha-russa. Quando há açúcar demais circulando, seus rins tentam expulsá-lo a todo custo. E a única forma de fazer isso é diluindo esse açúcar em grandes quantidades de água para eliminá-lo através da urina. É por isso que quem tem a glicose alta precisa ir ao banheiro o tempo todo. Mas existe um outro problema, menos evidente. O excesso de açúcar danifica os pequenos vasos sanguíneos e os nervos, inclusive aqueles que controlam a bexiga. Com o tempo, ela perde a sensibilidade e a elasticidade natural, deixando de se expandir como deveria. Imagine um balão de festa velho que ficou ressecado e rígido. Você tenta soprar, mas ele resiste e não estica. O mesmo acontece com a sua bexiga. Ela não consegue mais comportar o volume normal de líquido e envia imediatamente um sinal de alerta para esvaziar. Já na antiguidade, Avicena dava uma importância enorme à alimentação e já descrevia as doenças causadas pelo que ele chamava de sangue doce. Para os homens, existe um motivo muito específico para as noites mal dormidas: a próstata. Com o passar dos anos, é comum que essa glândula aumente de tamanho, uma condição conhecida como hiperplasia benigna. Como a próstata fica logo abaixo da bexiga e envolve a uretra, quando ela cresce, acaba comprimindo o canal urinário. Imagine que você está pisando em uma mangueira de jardim enquanto a água corre. O fluxo se torna fraco e interrompido. Por causa disso, a bexiga nunca consegue se esvaziar completamente, e esse resíduo de urina que sobra torna-se um irritante constante. Para conseguir expulsar o líquido pelo canal estreitado, a bexiga passa a trabalhar em dobro. Com o tempo, seus músculos engrossam e ficam extremamente sensíveis. É por isso que a vontade de ir ao banheiro surge repetidamente, especialmente à noite, quando você se deita. No caso das mulheres, um problema semelhante acontece devido ao enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico, que deixam de sustentar a bexiga na posição correta. Em ambos os casos, a chave para o alívio está em recuperar o tônus muscular de forma suave e combater a inflamação. É aqui que chegamos ao pilar central da filosofia de Avicena. Em sua obra, O Cânone da Medicina, ele apresentou o conceito da chamada bexiga fria. Mas não se assuste, isso não significa que o órgão esteja literalmente gelado. Na medicina oriental tradicional, o frio representa a falta de energia vital, a má circulação e a estagnação. Avicena defendia que a vontade frequente de urinar à noite, especialmente quando a urina é clara e abundante, é um sinal claro de excesso de frio e umidade na parte inferior do corpo. Basicamente, falta calor interno para reter os líquidos. Os rins perdem o vigor e a musculatura pélvica enfraquece. Para resolver esse problema, o mestre recomendava o uso de recursos que aquecem os órgãos por dentro, ativam a circulação e devolvem o tônus muscular. Ele proibia terminantemente o consumo de bebidas geladas antes de dormir e sugeria, em seu lugar, especiarias e sementes de natureza quente. É exatamente essa lógica do aquecimento que serve de base para o segredo que vamos detalhar agora. Afinal, qual é o grande segredo de Avicena? Que remédio milagroso é esse, capaz de devolver a paz às suas noites de sono? Não se trata de uma raiz rara das montanhas do Tibete, nem de uma poção caríssima. Na verdade, esse ingrediente provavelmente está agora mesmo aí, na prateleira da sua cozinha, junto com os seus temperos. Estamos falando do cravo da Índia. Isso mesmo, você não ouviu errado. Aqueles pequenos botões marrons que costumamos usar em doces ou conservas. Na medicina antiga, o cravo valia o seu peso em ouro. Ele era considerado um dos remédios mais potentes para combater as chamadas doenças do frio. Avicena escreveu que o cravo aquece o estômago, o fígado e os rins, além de fortalecer a bexiga e prevenir a incontinência.
Mas atenção, o segredo não está apenas no cravo em si. O grande mistério reside na forma exata de como utilizá-lo. Se você simplesmente engolir o botão ou tomar com água, o efeito será mínimo. O ácido do estômago destrói rapidamente os óleos essenciais que trazem a cura. Para que ele funcione como um verdadeiro freio de emergência para a sua bexiga, a abordagem precisa ser outra. Vamos analisar o cravo da Índia sob a ótica da ciência moderna. Por que essa receita milenar realmente funciona? O segredo está no eugenol, o principal composto ativo do cravo. Estamos falando de uma substância natural extremamente poderosa e com propriedades únicas. Primeiro, o eugenol é um antisséptico e anti-inflamatório natural muito potente. Ele promove uma limpeza suave nas vias urinárias, eliminando as bactérias que podem causar irritações silenciosas. Segundo, e este é o ponto principal, o eugenol age como um poderoso antiespasmódico e um leve anestésico natural. Quando essa substância chega à corrente sanguínea, ela relaxa a musculatura lisa, aliviando a tensão nas paredes da bexiga. Aquele falso sinal de urgência, como se a bexiga estivesse sempre cheia, é simplesmente bloqueado. As terminações nervosas se acalmam. Com a bexiga relaxada, ela consegue armazenar mais líquido sem causar desconforto ou pânico. Além disso, o cravo da Índia melhora a circulação sanguínea na região pélvica, combatendo a estagnação e o que o antigo sábio Avicena chamava de frio. É, sem dúvida, o mecanismo natural perfeito para restaurar o equilíbrio do seu sistema urinário. Agora, o ponto principal, a regra dos 60 segundos. Como usar o cravo da Índia para que ele faça efeito imediato? Pegue 1 ou 2 cravos secos e coloque na boca. Não engula. Comece a mastigar bem devagar. No início, eles vão parecer duros, mas com a saliva, vão amolecer rapidinho. Você vai sentir um sabor intenso, aromático e levemente picante. Sua tarefa é mastigar bem até formar uma pastinha e mantê-la na boca por exatamente 60 segundos. O segredo é deixar essa mistura debaixo da língua. E por que fazer assim? Porque embaixo da nossa língua existe uma rede densa de vasos sanguíneos e a mucosa ali é muito fina. Quando você mantém o cravo triturado nessa região, o eugenol e os outros óleos essenciais são absorvidos diretamente pelo sangue, sem passar pela acidez do estômago ou pelo fígado. Isso é o que chamamos de via sublingual. É o mesmo método que os médicos usam quando precisam de uma resposta ultra rápida, como em casos de emergência cardíaca. Em apenas 60 segundos, os óleos essenciais do cravo entram totalmente na sua corrente sanguínea e começam a agir no organismo. O que acontece com o seu corpo nesses 60 segundos? Assim que o óleo de cravo atinge a corrente sanguínea sob a língua, você sentirá uma leve dormência na boca. Isso é perfeitamente normal. É o efeito anestésico do eugenol entrando em ação. O sangue distribui essas propriedades antiespasmódicas por todo o organismo e, em poucos minutos, elas alcançam a região pélvica. Os receptores nervosos da bexiga, que podem estar tensos devido ao estresse ou à idade, recebem um sinal para relaxar. Enquanto as paredes da bexiga se soltam, o tônus do esfíncter se fortalece graças ao efeito térmico do cravo. O seu sistema nervoso também responde. O cravo tem o poder de acalmar os nervos e reduzir o cortisol, preparando você para um sono profundo e restaurador. Você sentirá um calor interno suave e um relaxamento profundo. Após mastigar bem por 1 minuto, você pode engolir o que restou com apenas um pequeno gole de água morna. Esse é o ritual completo. Leva exatamente 1 minuto antes de você escovar os dentes e ir para a cama. Para potencializar ainda mais os resultados, Avicena recomendava somar um elemento essencial a esse ritual: as sementes de abóbora cruas. E por que elas? O segredo está no zinco, já que a semente de abóbora é uma das maiores fontes naturais desse mineral.
O zinco é o nutriente fundamental para a saúde masculina e para o bom funcionamento da próstata, ajudando a reduzir inflamações e o volume da glândula, o que alivia a pressão sobre a uretra. Para as mulheres, ele é igualmente importante, pois fortalece os ligamentos e os músculos do assoalho pélvico. Além disso, essas sementes contêm ácidos graxos e fitoesteróis que melhoram a elasticidade da bexiga. O modo de preparo ideal é simples. 1 hora antes de dormir, coma um pequeno punhado de sementes de abóbora cruas e descascadas, cerca de 20 a 30 unidades. Mastigue-as muito bem. Então, imediatamente antes de se deitar, pegue 2 cravos da Índia e realize o nosso ritual sublingual por 60 segundos. A união do zinco das sementes com o eugenol do cravo cria uma sinergia poderosa com efeitos surpreendentes para o seu corpo. Vamos analisar os erros típicos que podem acabar com os benefícios deste método. O primeiro erro é usar cravos velhos e sem vida. Se eles estão guardados no seu armário há anos, saiba que os óleos essenciais já evaporaram. Quer testar a qualidade? Coloque um cravo em um copo com água. Se ele afundar ou flutuar em pé, com a ponta para cima, ele é excelente. Se boiar deitado, na horizontal, é apenas um pedaço de madeira seco. Compre sempre especiarias frescas e bem embaladas. O segundo erro é mastigar rápido demais ou engolir logo em seguida. Lembre-se da regra dos 60 segundos e da importância da região sob a língua. Isso é vital para uma absorção eficaz. Terceiro erro: beber um copo inteiro de água logo após o procedimento. Você acabou de relaxar a vesícula, então não faz sentido sobrecarregá-la com um grande volume de líquido agora. Apenas um pequeno gole de água morna, só para limpar a garganta, já é o suficiente. E por fim, não espere por milagres se você acabou de beber 1 litro de cerveja ou um chá muito forte. O método de Avicena funciona, mas exige, acima de tudo, bom senso. O que acontece na primeira noite em que você usa esse método? Muita gente sente a diferença logo de cara. Siga sua rotina normal antes de dormir. Mastigue um cravo da Índia e vá para a cama. Você vai perceber que o sono vem com mais facilidade, porque o aroma do cravo ajuda a relaxar a mente. Sabe aquelas 3 horas iniciais de sono, quando você costuma despertar? Desta vez, seu cérebro não vai disparar o sinal de alerta. Com a bexiga relaxada, ela consegue segurar mais líquido por mais tempo. Isso significa que você pode dormir direto até às 5 ou 6 da manhã. E alguns sortudos só vão acordar com o toque do despertador. É claro que cada corpo reage de um jeito. Se esse é um problema de anos, sua bexiga vai precisar de um tempinho para se reeducar e se acostumar com esse novo volume. Já na primeira semana, você pode passar a acordar apenas 1 vez em vez de 3. E acredite, isso já é uma grande vitória. O segredo aqui é a constância. O efeito desse método é cumulativo. Os óleos essenciais agem aos poucos, reduzindo inflamações crônicas e equilibrando seus receptores. Com o tempo, seu sono vai ficando cada vez mais profundo e reparador. Agora, vamos falar sobre os resultados a longo prazo. Imagine como será sua vida daqui a apenas 1 mês, seguindo esse segredo milenar de Avicena. Você vai parar de ter medo da noite. Não será mais preciso controlar cada gole de água antes de deitar. Sua bexiga voltará a ser sua aliada, deixando de ser aquele ditador que controla sua rotina. Mas o ponto principal é a transformação na sua saúde como um todo. Você passará a ter noites inteiras de sono profundo, aquelas 8 horas revigorantes e sem interrupções. Como resultado, seus níveis de cortisol baixam e aquele cansaço constante durante o dia simplesmente desaparece. Sua mente fica mais clara, focada, e seu humor melhora visivelmente. Para muitos, a normalização do sono traz até a perda de peso, porque os hormônios finalmente entram em equilíbrio. Sua imunidade se fortalece e você para de ficar doente por qualquer motivo. E tudo isso acontece por uma única razão.
Você eliminou o estresse das idas frequentes ao banheiro no meio da noite. É a prova de que a sabedoria ancestral pode ajustar os mecanismos mais complexos do nosso corpo com soluções surpreendentemente simples. É claro que também precisamos falar sobre as contraindicações. O cravo da Índia é uma especiaria muito potente e não é indicada para todos. Mas quem deve ter mais cuidado? Primeiramente, pessoas com úlcera gástrica ou gastrite em fase aguda. Os óleos essenciais podem irritar a mucosa se a mistura for engolida. Este método também não é recomendado para gestantes, pois o cravo pode aumentar as contrações uterinas. Se você tem histórico de alergia a temperos, comece com um pedaço bem pequeno para testar sua reação. E muito importante, se a vontade de urinar à noite vier acompanhada de dores fortes, sangue na urina ou febre, o cravo não será a solução. Esses são sintomas de infecção urinária aguda ou cálculos renais. Nesses casos, procure um médico imediatamente e não tente se medicar sozinho. O segredo de Avicena é eficaz para casos de bexiga hiperativa crônica, alterações ligadas à idade ou estresse. Ele ajuda a restabelecer o equilíbrio natural do corpo, mas nunca substitui o atendimento médico de emergência. Vamos revisar os passos para você começar hoje mesmo. Primeiro passo: durante o dia, ou 1 hora antes de dormir, coma um punhado de sementes de abóbora cruas para garantir uma boa dose de zinco. Segundo passo: 1 hora antes de se deitar, evite luzes fortes e telas de celular. Isso ajuda a diminuir o cortisol e estimula a produção de melatonina. Terceiro passo: vá ao banheiro, faça sua higiene pessoal e escove os dentes. Quarto passo: o mais importante, pegue 1 ou 2 cravos da Índia, coloque na boca, mastigue devagar e mantenha o conteúdo debaixo da língua. Conte mentalmente até 60. Sinta o sabor intenso e aquela leve dormência. Quinto passo: engula o que restou e tome apenas um pequeno gole de água em temperatura ambiente. Pronto! Sua bexiga acaba de receber um escudo de proteção e o sinal para relaxar. Agora, você já pode dormir. Transforme isso em um hábito por pelo menos 2 semanas. Você vai se surpreender com o quanto a qualidade do seu sono e do seu dia seguinte vai melhorar. É curioso notar que a farmacologia moderna segue princípios muito parecidos. Hoje, existem medicamentos para a bexiga hiperativa, conhecidos como anticolinérgicos ou espasmolíticos. O objetivo deles é exatamente o mesmo: relaxar a musculatura da bexiga. No entanto, esses remédios químicos trazem uma série de efeitos colaterais, como boca seca, prisão de ventre, visão embaçada e até taquicardia. Eles interferem de forma agressiva no funcionamento do sistema nervoso. Já o método proposto por Avicena utiliza reguladores naturais e muito mais suaves. O eugenol, presente no cravo da Índia, age de forma pontual e é eliminado rapidamente pelo corpo, sem se acumular no fígado como uma toxina. Assim, você obtém o efeito antiespasmódico necessário sem prejudicar outros órgãos. Isso é o que chamamos de sabedoria da natureza. Ela já criou os remédios perfeitos para nós. Só precisamos reaprender a usá-los da maneira correta. E a absorção sublingual de especiarias é uma dessas chaves esquecidas, mas incrivelmente eficazes, para a nossa saúde. Para concluir, quero focar no que é mais importante. A sua saúde está em suas mãos. Você não precisa aceitar algo que prejudica a sua qualidade de vida. Ter um sono interrompido por precisar ir ao banheiro à noite não é normal. É um problema que pode e deve ser resolvido. A sabedoria milenar de Avicena nos oferece uma ferramenta simples e acessível: cravo e sementes de abóbora. É o calor contra o frio, o relaxamento vencendo o espasmo. Quando unimos o conhecimento da fisiologia com o que a natureza nos dá, transformações reais acontecem. Não ignore esta receita só porque ela parece simples demais. Às vezes, as soluções mais simples são as mais eficazes.
Dê uma chance a este método. Dedique apenas 1 minuto do seu tempo hoje à noite. Seu corpo será imensamente grato. Você merece dormir profundamente, ter bons sonhos e acordar com energia total para um novo dia. Comece a aplicar a regra dos 60 segundos e retome o controle sobre o seu corpo e o seu sono. Vamos recapitular tudo o que vimos. Acabamos de revelar um dos segredos mais surpreendentes da medicina antiga. A verdade é que, para dar adeus àquelas idas constantes ao banheiro no meio da noite, você não precisa de um monte de comprimidos. Basta apenas 1 minuto de um ritual simples. A essência do método de Avicena é eliminar o espasmo e o frio da bexiga. O segredo? Pegue apenas 2 cravos da Índia secos. Mastigue-os bem antes de dormir e mantenha-os sob a língua por exatamente 60 segundos. O óleo essencial, chamado eugenol, é absorvido rapidamente pelo organismo. Ele age como um relaxante natural, acalmando as paredes da bexiga e bloqueando aqueles falsos sinais de urgência. E tem mais. Ao incluir sementes de abóbora na sua dieta, você fornece ao corpo o zinco necessário para fortalecer a próstata e os músculos do assoalho pélvico. Essa dupla, apesar de simples, tem base científica e devolve a você o que há de mais precioso: uma noite de sono profundo, contínuo e revigorante. Incrível, não é? O que você tanto procurava nas farmácias esteve o tempo todo aí, na sua cozinha. Muito obrigado por acompanhar este vídeo até o fim. Lembre-se, sua saúde está em suas mãos. Se essa dica foi útil, não esqueça de se inscrever no canal para descobrir mais segredos de longevidade. Deixe o seu curtir, pois isso nos ajuda muito a produzir novos conteúdos. E o mais importante, comente aqui embaixo se você já conhecia esse uso do cravo e se vai testar o método hoje mesmo. Quero muito saber a sua opinião. Vamos conversar.